A graça e a paz do Senhor. Amém? Bom dia. Tem que ser um bom dia, né? Um céu tão bonito, uma cidade tão linda, um dia tão especial em que nós podemos nos levantar já com o Senhor no coração, já pensando que vamos à casa do Senhor, é uma alegria e tantas bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida a cada dia. Só as misericórdias dele renovadas, a gente pensa assim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aí a gente fica repetindo e repetindo e repetindo e termina que não tem mais aquela força, aquele valor na nossa vida. Mas tem que ter. Porque hoje é mais um dia em que as misericórdias do Senhor verdadeiramente se renovam na minha e na sua vida. E louvado seja o Senhor por isso. E bendito seja o Senhor. E a sua palavra. Deus abençoe essa palavra que nos ajuda, nos alimenta, nos renova a cada dia e faz parte das suas misericórdias. É um pacote completo, pastor. Eu gosto de pensar assim. As misericórdias do Senhor que se renovam na nossa vida a cada dia tem um pacote completo, são todas as áreas e inclui essa bênção da sua palavra, que nós temos livre acesso a essa palavra, que nós não vamos ser perseguidos porque podemos ter acesso a essa palavra, e isso vai ser mais cobrado de nós, porque se nós relaxamos, se nós deixamos barato esse presente que Deus nos deu, vai ser cobrado de nós, porque muitos queriam ter a liberdade que nós temos, a facilidade que nós temos. Como eu falei ontem aqui, nós estamos num domingo pela manhã e não temos a menor preocupação de que vamos receber uma visita indesejável de polícia, ou seja, de quem for, porque nós estamos aqui reunidos pela palavra de Deus e em torno do seu nome. Será que nós já pensamos no valor e na responsabilidade que isso nos traz, que isso pesa sobre a nossa vida? Qual a contrapartida para que nós possamos abençoar outras vidas com essa liberdade que nós temos? Será que nós temos feito aquilo que é da nossa responsabilidade fazer? Será? Muitos estão caídos aí nas esquinas de Manaus, nas esquinas de João Pessoa, minha cidade, nas esquinas do Brasil, sem Deus, sem esperança, sem uma razão pela qual viver, sem uma motivação pela qual viver, não tem esperança nenhuma, porque eles não conhecem o Deus da esperança. Eles não sabem que Ele existe. Então, nós precisamos sair do nosso conforto, da nossa acomodação, do nosso euzinho, da nossa casinha, da nossa vidinha, e olhar além. Levantar os olhos e ver que realmente os campos estão prontos. E se nós achamos que temos poucos trabalhadores, vamos rogar ao Senhor da seara que Ele envia. Ou que talvez Ele nos capacite mais. Muitas vezes nós estamos sentados na nossa própria oração, na resposta da nossa oração. Igual aquele homem que todos os dias ele subia no iniciozinho, na estação primeira de um trem, no caminho do seu trabalho. E nas outras estações ele subia na primeira e só descia na última. E muitas pessoas ao longo do trajeto iam subindo naquele trem. E subiam pessoas idosas, subiam velhinhas, velhinhos, e ele ficava indignado. Ele estava sentado, porque ele subia na primeira, e o trem ainda estava vazio. E ele ficava indignado, porque subiam aqueles idosinhos e ninguém oferecia o lugar. E ele dizia,
Ah, Senhor, toca no coração desse povo para dar o lugar, ceder o lugar para essa senhorinha, para esse senhorzinho. Ele estava sentado na resposta da oração dele, porque ele não levantava. Então, muitas vezes, queridos, nós estamos sentados na resposta da nossa oração. A quem enviarei? Isaías 6. Eu, Senhor, envia-me a mim. E a gente, às vezes, diz isso. E a gente canta isso. Você já se pegou meditando na letra de tantas canções que nós cantamos? Tem umas que eu digo sinceramente, eu pulo certas frases. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja dor que me una a ti. Ai, gente, sinceramente, eu tenho vontade de pular essa parte. Mas aí a gente canta, todo mundo canta. Esse é um hino belíssimo. E todo mundo canta. E quando vem a dor, a gente, Senhor, passa de mim esse cálice. Senhor, tira essa dor, tira essa tristeza. Mas você não cantou? Você não disse, mesmo que seja dor, Senhor? Então, nós precisamos, sim, ter muito cuidado com o que nós falamos, com o que nós cantamos, com o que nós oramos, porque Deus responde. E, principalmente, como nós vivemos. Porque Deus responde também à nossa vida. Então, queridos, ontem, nós estamos aqui desde sexta-feira à noite, compartilhando sobre Números 27, exatamente a história das filhas de Zelofeade. E nós já aprendemos, relembramos sobre a questão do livro, o contexto do livro de Números, chamado Livro do Deserto. Nós já compartilhamos sobre a situação, em que ponto o povo de Israel estava quando chegou em Números 27. Nós aprendemos sobre como as filhas de Zelofeade estavam e por que elas estavam naquela situação tão dramática, aquela situação tão extrema. Nós vimos isso. Também nós compartilhamos sobre a atitude delas, o que elas fizeram, como elas fizeram para mudar aquela situação, em quem elas confiaram para tentar uma solução. Nós também aprendemos e compartilhamos mais no profundo sobre o líder que Moisés foi, como Moisés agiu, como ele tinha todo o direito para dizer não, mas olhou além das circunstâncias também, como aquelas mulheres olharam. E nós também, ontem à noite, nós lemos e compartilhamos sobre a resposta do Senhor, sobre a fidelidade de Deus, sobre como Ele é justo, como Ele é fiel, como Ele é cuidadoso, como Ele é zeloso para com a nossa vida. Jamais Ele nos deixará desamparados. Nós cantamos aqui agora de manhã, jamais, uma certeza, essa certeza nós temos na nossa vida, de que o nosso Deus jamais nos abandonará. Sempre estará conosco. Então, nós compartilhamos tudo isso nesses dias e nós sabemos que, apesar de ser só 7 versículos, tem uma riqueza enorme na história dessas mulheres.
Não é só isso que nós compartilhamos aqui. Não é só isso que eu escrevi nesse livro. Tem muito mais. E nós podemos descobrir isso nas nossas meditações diárias, naquilo que nós chamamos do nosso devocional. Tem muito mais. E eu falei ontem, quando terminei, que a história delas não acabava aqui. A história delas não acabava nesse 7º versículo. E que eu tinha descoberto depois do livro pronto. Quem sabe, se um dia aparece aí um acréscimo no livro, com essa parte que eu descobri depois. E essa parte, ela trata de obediência. Eu vou colocar o grampinho aqui, senão eu vou ficar passando a página todo o tempo. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Deu certo. Então, ela tem a ver com obediência. Nós ficamos no ponto que Deus responde. Que Deus diz, as filhas de Zelofehade têm razão. Deus diz a Moisés. E ele diz mais, Deus vai além. Deus vê na frente. Porque ele sabe que a situação não ia morrer ali. Elas não seriam as únicas mulheres, as únicas filhas que iam precisar de justiça. Mas que existiam outras, e que existiriam outras, e que nós estaríamos aqui também um dia precisando de justiça, nós mulheres, filhas. E Deus diz, Moisés, elas falam o que é justo, e de agora em diante, a lei será mudada. De agora em diante será assim. De agora em diante, todo homem que morrer e não tiver filhos, as filhas terão possessão na herança do seu pai. E nós temos hoje possessão na herança do nosso pai, da nossa mãe, mesmo que sendo mulheres. Deus trocou a lei por justiça. E quando Deus amou o mundo de tal maneira que trocou a lei, mandando o seu filho para que ele nos justificasse. E por causa da sua morte, do seu sangue derramado, nós tivéssemos uma esperança. Esse é o Deus de toda justiça. Somos pecadores, nascemos no pecado. Somos fracos, falhos, limitados. Mas a justiça de Deus olha para o seu Filho que nos justificou. Louvado seja o Senhor. E quando Deus muda a lei, e Ele acrescenta todos os detalhes que nós conhecemos na lei hoje, as filhas herdam, não tendo filhos nem filhas, os irmãos do falecido herdam, e assim é toda uma cadeia, toda uma organização no direito de sucessão. Só que, eu acho que Moisés não contava com os preocupados, com aqueles que, nós nem podemos tirar a razão, se preocupavam com o ter, com o material, que não viram a bênção do Senhor transformando a vida daquelas 5 moças em uma vida desgraçada, de um futuro incerto, numa bênção, numa coisa sólida, numa possessão de terra sólida, que elas iam ter um futuro agora. Não, eles olharam e viram somente o que eles iam possivelmente perder. E onde eu descobri que estavam esses? No capítulo 36 de Números. Muita coisa se passa do 27 ao 36. O Senhor mostra a terra a Moisés, o Senhor avisa Moisés que ele não vai entrar na terra. Muita coisa acontece do capítulo 27, que conta a história delas, até o 36.
onde eu encontrei a questão da obediência. E é sobre a obediência que nós vamos falar. A obediência, primeiramente, ao Senhor. Se nós não soubermos obedecer ao Senhor, nós não vamos obedecer mais a ninguém nessa vida. Daí a importância de, quando ensinarmos os nossos filhos no caminho por onde eles devem andar, a questão da obediência ser uma questão importantíssima. E diz assim o capítulo 36. Os chefes das famílias do clã de Gileade, descendente de Maqui, filho de Manassés, filho de José, apresentaram uma petição a Moisés e aos líderes de Israel, os chefes das famílias. Então, queridos, nós sabemos que, claro que essa petição que eles apresentaram, vocês lembram que lá no capítulo 27 diz que as filhas de Zelofeade apresentaram uma petição a Moisés e houve toda aquela história que nós compartilhamos. Então, após a resposta do Senhor, a petição delas, esses homens vieram, os chefes das famílias vieram e apresentaram uma nova petição a Moisés. E eles disseram: o Senhor o instruiu a repartir a terra por sorteio entre os israelitas. O Senhor também o instruiu a entregar a herança que pertencia a nosso irmão Zelofeade às filhas dele. Mas, se elas se casarem com homens de outra tribo de Israel, levarão consigo suas propriedades para a tribo dos homens com quem se casarem. Com isso, a área total do território da nossa tribo será reduzida. Quando chegar o ano do jubileu, a porção de terra que elas receberam será anexada à porção dessa nova tribo. E essa propriedade será tirada da tribo de nossos antepassados para sempre. Era uma questão legal? Era uma questão certa? Era uma preocupação certa? Era. A terra era muito importante para aquele povo, porque era dali que eles tiravam o sustento, era dali que eles tiravam a sua vida, era dali que eles tiravam o poder do clã. Então, era muito importante a questão da terra. Mas eles não viram que, negociando isso aí, fazendo essa petição, eles poderiam arriscar o futuro daquelas moças. Então, queridos, isso é uma coisa que tem que chamar a nossa atenção. Porque muitas vezes, na ânsia de fazer o que é razão, o que é, muitas vezes, o aparentemente certo, nós esquecemos que tem pessoas que estão desesperadamente precisando de uma mudança na lei. E quantas vezes é a lei do nosso coração? É a lei da nossa razão. É a lei do nosso eu acho, eu penso, eu quero, eu decido. Quando elas comoveram, sensibilizaram com a sua situação o coração de Deus, elas sensibilizaram também o coração de Moisés, mas não o coração daqueles homens. Eles continuaram ligados no ter. Eles continuaram ligados na aparência. E muitas vezes nós também estamos assim. Mas o Senhor mais uma vez fez justiça. E Moisés, como líder que era, que nós conversamos ontem, mais uma vez olhou além das circunstâncias. Elas tinham razão. Elas precisavam ser acobertadas e Deus fez justiça. Mas, de qualquer jeito, aqueles homens também tinham razão. A terra também era importante. E ele precisava encontrar um denominador. E talvez, mais uma vez, não tenham chegado a uma unidade, a uma discussão que fosse unânime. E Moisés busca o Senhor. Essas duas situações específicas, no pedido das filhas de Zelofeade e aqui no pedido dos chefes das famílias, é uma lição. Essas duas situações nos ensinam
que quando tudo se esgota, quando não sabemos mais o que fazer, porque Deus nos deu inteligência para isso. Senão, Ele não tinha nos dado inteligência nenhuma. Nós vivemos debaixo da mão do Senhor, da sua bênção, da sua orientação. Mas também o Senhor nos deu inteligência para que a gente possa entender como fazer, baseado nessa palavra. Mas quando tudo se esgota, quando a nossa capacidade de entendimento, de decisão, quando tudo que nós sabemos e aprendemos se esgotam, nós podemos dizer: Senhor, e agora o que é que eu faço? Toda a capacidade que tu me destes eu já usei, mas eu não sei mais o que fazer e eu quero agir com justiça. E Moisés fez isso. Vocês acham que Moisés, de pronto, já levou direto para o Senhor? Deve ter havido algum debate, porque era o normal que acontecesse. Mas aí, diante de uma falta de consenso, de unanimidade, ele leva ao Senhor. E mais uma vez, Moisés recorre ao Senhor. Então, Moisés deu aos israelitas a seguinte ordem do Senhor. A ordem de quem? Do Senhor. Não foi a ordem de Moisés, foi a ordem do Senhor. A preocupação dos homens da tribo de José é justa. É isto que o Senhor ordenou acerca das filhas de Zelofeade. Elas poderão se casar com quem quiserem, desde que seja alguém da tribo de seus antepassados. Nenhuma terra poderá ser transferida de uma tribo para outra, pois a porção entregue a cada tribo deve permanecer com a tribo para a qual foi inicialmente designada. As filhas de todas as tribos de Israel que têm direito a herdar propriedades deverão se casar com homens de um dos clãs de sua própria tribo, para que todos os israelitas mantenham a propriedade dos seus antepassados. Nenhuma porção de terra poderá ser transferida de uma tribo para outra. Cada tribo de Israel manterá a porção de terra que recebeu como herança. Queridos, Deus é justo. Ele foi justo com as filhas de Zelofeade. Ele mudou a lei para fazer justiça àquelas mulheres. Mas ele não ia desorganizar todo o planejamento feito por ele e passado a Moisés e passado àqueles homens, para que aquelas mulheres casassem com quem quisesse, com outras tribos, talvez pessoas até de outras nações, quem sabe. Deus diz: elas receberão, mas não casarão fora de sua clã. E essas mulheres se rebelaram? Não, elas obedeceram. E aí é o que nós vamos conversar um pouco nessa manhã. Por que elas obedeceram? Porque elas aceitaram. Elas poderiam estar assim, com a bola toda. Mas Deus já respondeu o que a gente queria. Deus já nos deu a herança do nosso pai. As terras que pertenciam ao nosso pai. Não, agora nós vamos decidir a nossa vida. Foi assim que elas fizeram? Claro que não. Mas elas agora, elas tinham um diferencial. Por que elas estavam dispostas a obedecer? E sabe que elas obedeceram? A Bíblia diz que elas obedeceram. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés. Mala, Tisa, Rogla, Milca e Noa se casaram com primos da família de seu pai, membros dos clãs de Manassés, filho de José. Assim, sua herança permaneceu na clã e na tribo dos seus antepassados. E eu, quando descobri isso aqui, eu fui fundo. Por que elas obedeceram? Porque elas se submeteram a essa ordem do Senhor. E eu levantei alguns pontos que servem também para a nossa vida. Primeiro, a experiência pessoal com Deus. Nós sabemos e conversamos sobre isso desde sexta-feira,
que elas foram a Moisés porque elas ouviram as histórias, elas ouviram os ensinamentos dos seus pais acerca do Deus de Israel. Todas aquelas histórias que o judeu, ele passa de pai para filhos, a importância de dizer aos seus filhos, para não cair no erro que está lá em Josué. Depois dessa geração, depois da geração de Josué, veio uma geração que não conhecia o Senhor, nem a força do seu poder. Mas nesse caso não, elas conheciam a quem era o Senhor. Elas buscaram Moisés pedindo justiça, porque elas sabiam quem era o Senhor. Mas agora, nessa situação, foi fácil para elas obedecer, porque elas tinham a sua experiência com o Senhor. Não era mais o Deus dos seus pais, o Deus de quem elas tinham ouvido falar e aprendido sobre ele. Agora era diferente, agora era o Deus delas. Elas tinham, cada uma, a sua experiência pessoal. Por isso que não foi difícil para elas obedecer. Depois elas adquiriram confiança nesse Deus. Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você saber na sua experiência pessoal. A confiança é muito maior. Por isso, queridas, queridos, eu digo, nada supera a nossa experiência pessoal com o Senhor. Senão vai ficar sempre o Deus do pastor, o Deus da irmã que deu o testemunho, o Deus da vizinha, o Deus de fulano. Não, tem que ser o meu Deus. Eu ficava pensando assim quando as pessoas diziam, porque o meu Deus. Eu dizia, puxa vida, mas não é o Deus de todos nós? Também. Mas é o meu Deus, é o seu Deus. A partir da hora que nós temos as nossas experiências secretas com o Senhor, as nossas experiências pessoais. Se o pastor abrisse aqui o microfone para cada um que está aqui nessa manhã, falar da sua experiência ou das suas experiências pessoais com o Senhor, nós íamos ficar aqui dias, eu tenho certeza. Porque nós temos as experiências comuns e são maravilhosas. Mas as experiências pessoais, elas nos fortalecem, elas nos levantam, elas nos trazem confiança, elas nos fazem amar mais, cada dia mais, esse Deus pessoal que nós sentimos, nós chegamos a sentir o seu cuidado, o seu amor, a sua companhia, a sua presença na nossa vida. Ouvi-lo falar. Certa vez uma amiga disse assim, eu não sei como vocês têm coragem de dizer, porque Deus me falou, porque Deus me disse. Isso é uma heresia, como é que vocês têm coragem de dizer isso? Gente, eu parei chocada comigo mesma. Eu digo, meu Deus, como é que a gente tem coragem de dizer isso? Eu fiquei assim, sabe, uns dias meio encafifado com esse negócio, com essa pergunta dela. Até que eu vi, senti, Deus fala. Nós ouvimos, sim, a voz do Senhor. Você pode dizer, Deus me falou. Porque se nós não podemos dizer isso, tem alguma coisa errada na nossa vida. Porque Deus fala, Deus se manifesta, Deus fala no nosso coração, Deus usa pessoas, Deus usa louvor, como usou aqui o coral Black na sexta-feira na minha vida. Deus fala, Deus brada, Deus grita, Deus fala, o seu Espírito Santo está no nosso coração, falando, orientando, então nós podemos dizer sim, Deus me falou. Só precisamos ter o cuidado para saber reconhecer essa voz. E essa voz, ela vem da experiência pessoal. Porque Deus fala. E essas mulheres obedeceram porque elas olharam
além das dificuldades dela, elas tiveram atitude, elas tiveram ação, elas foram ousadas, corajosas, valentes. Nós precisamos ser esse tipo de crente, vamos dizer assim, ousados, corajosos, valentes, certos de que é o Senhor que está na nossa causa. Eu brinco que eu sou assim, não tenho muita coragem não, mas se o Senhor mandar, eu mamo na onça. Mas se Ele mandar. Porque quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Parece que mãe só é valente quando toca em filho, né? Tocou nos filhos, aí a gente não espera nem o Senhor. Meu filho tinha uns 10 anos, e nessa época eu morava vizinha de uma praça, e a moça que trabalhava na nossa casa chegou e disse: mas, dona Nina, a senhora não sabe, pegaram o Beto ali para Cristo na praça. Eu disse: como é que é? Me levantei, saí, feito uma fera. Cheguei na praça, disse: escuta aqui. Ele: mãe, pelo amor de Deus, mãe, vá para casa. E eu: quem é que estava querendo dar em Beto aqui? Porque vai se entender comigo. Olha que mico, gente. O pobre do menino quase morreu. Eu acho que ele só sossegou o coração depois que a gente se mudou. Então, gente, nós precisamos ser assim em defesa da nossa fé. Não desse tanto, né? Tem que ter sabedoria e tal, mas o Senhor mandando, o Senhor ordenando, o Senhor falando e estando de acordo com essa palavra, nós podemos sim fazer, ser ousados, valentes, corajosos e animados. Como a gente combinou ontem, está combinado, né? Que nós vamos ser crentes animados, alegres e cheios daquela paz que excede a todo entendimento. Um levantando o outro na hora da tristeza, caminhando juntos, como elas foram as 5. Talvez Mala não tivesse coragem sozinha, Rogla também não tivesse, mas as 5 juntas, elas tiveram coragem de enfrentar toda aquela situação. Depois, a certeza do cuidado de Deus, elas obedeceram, porque elas tinham certeza absoluta do cuidado de Deus. O Deus que se preocupou em mudar a lei para fazer justiça, era o mesmo Deus que ia cuidar para dar a elas, dentro da sua tribo, um casamento bom, um casamento estável, um homem bom. Elas casaram com os primos, diz a palavra, dentro da sua tribo, e as terras ficaram dentro da sua tribo. Então, era cuidado de Deus e elas obedeceram. Depois, elas entregaram na mão de Deus. Elas não tinham mais o que fazer. Se elas fossem, aos olhos dos homens, na justiça dos homens, com certeza, elas não iam ganhar nada. Elas iam continuar desgraçadas. Mas elas entregaram ao Senhor. Elas conheciam o Senhor de ouvir falar, mas elas confiaram que o Deus que os pais contavam, o Deus justo, verdadeiro, amoroso, era o mesmo Deus que ia fazer justiça com elas. Então, elas entregaram na mão do Senhor. Querida, nós precisamos disso e de muito mais para obedecer ao Senhor. Porque nós somos pessoas, lá no Nordeste tem um ditadinho que diz assim, de cangote duro. Vocês sabem o que é cangote? É o pescoço. Duro. E tem homens também aqui, mas é congresso de mulheres, então eu vou dizer, e mulher é parada federal. Esse negócio de dizer que mulher é mansinha, mansinha coisa nenhuma. Mulher tem cangote duro. Mulher tem vontade forte. E depois de empoderada, sai da frente. Essa empoderada com asterisco que eu gosto de colocar, esse tal desse empoderamento, sai da frente.
Mulher não quer mais obedecer a ninguém. E muito menos a Deus, porque a palavra vai de encontro a muita coisa que regram por aí. Aí você não quer ser taxada de boba, de besta, de abestada. Isso é uma bestada no seu trabalho. Não, eu não faço. Eu não faço. Porque não é porque todo mundo faz. É porque eu sou do Senhor. É porque eu sou filha do Senhor. É porque eu sou amada do Pai. Então, eu não vou fazer. Apesar de todo mundo fazer e ser natural. Quantas vezes no seu trabalho um chefe exigem de você, isso é o mais corriqueiro, para que você tome alguma posição ou você faça alguma coisa que todo mundo faz, mas você não pode fazer. Então, são essas coisas que nós precisamos ter, não só o nosso pescoço, mas todo o nosso corpo, todo o nosso ser. Porque a palavra diz que nós precisamos amar ao Senhor, nós devemos amar ao Senhor com todo o nosso ser, com o nosso ser inteiro. Não é a metade. Não é numas coisas e noutras não. É em tudo na nossa vida. E não é fácil. Porque o mundo relativiza muitas coisas, muitas atitudes que vão de encontro à palavra de Deus, e nós precisamos estar fortes para obedecer não ao mundo, mas obedecer a essa palavra. Talvez essas mulheres, depois de empoderadas, porque elas agora tinham terras, elas agora não pertenciam mais a ninguém, nós não temos noção do que é isso, mas elas tinham terras delas. A terra, o quinhão que caberia ao pai, foi dividido entre elas. Então, elas estavam podendo. Mas elas preferiram obedecer ao Senhor. Porque elas agora conheciam ao seu Senhor. Elas agora poderiam chamar o meu Deus. Então, queridas, é essa questão de obediência. E nós temos um exemplo fantástico na palavra de Deus. Que muitas vezes nós relativizamos esse exemplo por causa de algumas questões teológicas que nos dividem, né? E Maria, muitas vezes, passa batido na nossa experiência, mas Maria foi um grande exemplo, talvez o maior exemplo de obediência ao Pai. Maria, uma menina adolescente, fazendo as suas tarefas compatíveis com uma noiva, com uma mulher desposada que casaria dali a um tempo. Talvez nos cuidados e nos preparativos, na ânsia de mostrar quem ela era, a família do seu noivo José. Mostrar que aquela menina, aquela jovem, era uma boa escolha para o filho daquela casa, daquela família. De repente, um dia como outro qualquer, ela se vê de cara com nada menos do que um anjo do Senhor. E com a proposta aparentemente mais absurda que alguém poderia receber. Uma jovem, virgem, recebe uma notícia de que será a mãe do Filho de Deus. Ah, gente, fala sério. Foi demais para aquela menina. Mas Maria tinha sido ensinada nos caminhos do Senhor. E ela dá uma das mais bonitas respostas, que é cantada num louvor que eu acho dos mais belíssimos, se podemos dizer assim. Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Será que nós fazemos? Será que nós cantamos essa canção? Será que nós dizemos essas palavras ao Senhor? Quantas vezes nós deixamos a desejar em situações bem mais simples do que essa? Logo que eu me converti, eu comecei a fazer parte do grupo da sociabilidade da igreja e fazia festa. E era muito bom celebrar as festas, as datas, aniversário do pastor, aniversário da igreja, dia do Batista, da Bíblia, era muito bom. E quando chegou no final do ano, que houve a escolha da nova direção, eu fui escalada para ser secretária da escola bíblica. Mas foi muito bom. Eu fui trabalhar na igreja, porque eu achava que fazer festa não era um trabalho da igreja. E eu fui ser secretária. Gente, eu sou meia difícil de acordar cedo, porque eu sou das corujas. Vocês já leram aquele livro de Eveline Christie, O que acontece quando as mulheres oram? Ela fala das corujas e das cotovias, mas isso é outra história que eu conto de outra vez, tá, pastor? Então, eu sou coruja, gente. Eu vou nas madrugadas, então eu tenho que acordar um pouquinho, né? Mais tarde também, tipo 8 horas. Mas eu levantava 6 horas da manhã, apanhava no jardim da minha casa, capim-santo e aquelas outras coisas, e fazia o chá, e levava já pronto para a escola bíblica, o chá no domingo de manhã. Acordar cedo no domingo de manhã, misericórdia, igual hoje. Então, foi um ano maravilhoso. Era o lançamento do novo prédio da escola. Nós tínhamos uma escola bíblica, gente, de primeira qualidade. Parecia, assim, uma faculdade, um seminário teológico. Professores por excelência. E eu amava fazer parte daquilo. E eu dizia, isso é que é dom de crente, fazer festa. Fazer festa eu fazia lá fora. E no final do ano, quando for escolher novamente, uns amigos nossos chegaram, Nina, você se prepare. Pastor João vai lhe botar na coordenação da sociabilidade. Eu digo, o quê? Para fazer festa? De jeito nenhum que eu não vou. Eu quero é dom de crente. E o povo dizia, mas Nina, o que é dom de crente? Ah, minha filha, é orar em línguas, é profetizar, é orar, é fazer essas coisas. Mas fazer festa de igreja? Isso não é dom de crente? Não, eu não vou de jeito nenhum. Olha só. A nordestina paraibana ali, eu não vou. Aí, um dos amigos disse assim, a gente disse ao pastor João que você não ia. Ele disse, deixa Nina comigo. Eu digo, pois eu vou me preparar para quando ele vier. Deixa ele vir. E aí eu cheguei em casa, me tranquei no quarto. Eu digo, ó aqui, Jesus, que negócio é esse? Tão maravilhoso que era na escola bíblica trabalhar para ti. Aí agora, Senhor, eu vou fazer festa na igreja. Ah, mas eu não vou, não. Aí eu disse, mas se tu mandar, aí eu vou. E o Senhor mandou. E o Senhor falou na palavra dele que eu tinha que ir, que eu tinha que fazer. E que ele ia me dar toda sorte de pedras, que ele já tinha juntado aquela passagem de Crônicas. E que tinha já dado, que eu tinha comigo trabalhadores em toda sorte de obra. Vai, pois, e faz a obra. E pastor João ligou e disse, Nina, ele se preparando. Eu quero dizer a você que nós vamos lhe indicar para a sociabilidade. Eu disse, eu aceito. Aí ele disse, como você aceita? Eu disse, eu aceito. Ele disse, mas você aceita? Sim, aceita? Eu disse, claro, tem outro jeito de aceitar? Eu aceito. Queridos, eu fiquei 1 ano na sociabilidade. E do jeito que o Senhor tinha prometido, não faltou nada. A equipe que trabalhava, né, nós trabalhávamos todas juntas. Quando elas liam essa passagem de Crônica, elas diziam, vocês sabem, né, daqui é tudo peão. E nós fizemos um trabalho muito bonito na igreja. Eu entendi a importância
desse ministério na igreja. Como é importante celebrar. Eu aprendi com as festas, estudando as festas do povo judeu, como é importante, porque quando a gente faz as nossas celebrações, nós estamos celebrando, em primeiro lugar, o nosso Deus. E eu entendi isso. E no ano seguinte, o Senhor mandou eu pedir o departamento de missões. Aí foi outra história, ó, missões, eu digo, Jesus. Mas foi muito bom obedecer ao Senhor. E a gente obedece nessas pequenas coisas, e a gente obedece nas grandes coisas. Muitas vezes, coisas que são difíceis para a gente obedecer. Mas o importante é saber quem está requerendo de nós. Quem está pedindo a nós, porque Ele é tão maravilhoso que a ordenança dEle é um pedido de amor. Então, Maria atendeu a esse pedido. Naquele dia que seria um dia como outro qualquer, Maria recebeu um chamado surpreendente, espantoso, inimaginável, um pedido arriscado. Lembra que nós falamos da rendição arriscada? Pois é. Nós não sabemos aonde o Senhor vai nos enviar. Maria, impressionada, surpresa, também procurou saber, afinal de contas, ela era mulher. Ela pergunta, ela questiona ao anjo, mas como isso será possível? Eu não conheço homem. Ela questiona, ela vai fundo. E o anjo dá a resposta do Senhor. E ela faz, ela canta para o Senhor. Ela faz uma oração que eu acredito que é o cântico, sim, como diz a Bíblia, o cântico de Maria. E ela recebe aquele menino. Ela recebe o Salvador do mundo, o nosso Salvador. E quando ela recebe aquela profecia de que uma espada atravessaria o seu coração, ela nunca poderia imaginar aos pés da cruz, destroçada, acabada, destruída, pensando que havia chegado o fim. Ela nunca poderia imaginar que 3 dias depois, o seu filho estaria ressurreto, voltando para o Pai, reinando absoluto sobre toda a terra. A dor de Maria realmente foi como se uma espada traspassasse o seu coração. Então, queridos, obedecer ao Senhor, segui-lo nos seus mandamentos, muitas vezes nos traz aparente tristeza, momentânea dor, mas que no final tudo se transforma em honra e glória para o seu nome. E ele só fazia isso nesse tempo, no tempo de Maria, no tempo das filhas de Zelofeade. Não. O Senhor continua o mesmo e para sempre será o mesmo. Ele era, é e para sempre será. O Senhor continua sim fazendo hoje. O Senhor continua sim atuando hoje. O Senhor continua hoje salvando, curando, libertando para que seu nome seja glorificado em toda a terra. O Senhor continua usando vidas para que seu nome seja exaltado em toda a terra, como foi com Lúcia. Eu conheci a história de Lúcia uns anos atrás. Lúcia morava num sítio no interior do Paraná. E teve poliomielite aos 2 anos de idade. E aquela menininha, num sítio, no interior de um estado, afastada das cidades que pudessem ajudá-la, ela tinha uma vida muito infeliz e muito difícil. O prefeito da cidade próxima, com muita dó daquela família, levou os pais com Lúcia para Curitiba, um centro maior, uma cidade grande, onde ela pudesse ter um atendimento mais qualificado.
Os pais muito pobres, não tiveram condições de ficar na cidade acompanhando Lúcia. Ela ficou no hospital e eles voltaram para o seu sítio, onde não tinha telefone e nenhuma comunicação, a não ser que fosse até a cidade próxima. Ali, aquela criança passou por muitas cirurgias. Em determinado momento, houve um incêndio no hospital e os papéis foram queimados, algumas crianças foram machucadas nesse incêndio. E aqui, as crianças que perderam os papéis e que o hospital não conseguiu contato com as famílias, foram encaminhadas para o juizado de menores, o conselho tutelar, para ficar em um local determinado, até que alguém conseguisse contato com a família dessas crianças. Ali, Lúcia ficou numa situação terrível, sofrida, machucada, maltratada, até os 10 anos de idade. Os pais não sabiam mais onde procurá-la, porque tinham poucos recursos. Ela ficou uns 4, 5 anos, os pais visitando e ela fazendo sucessivas cirurgias, até que houve um incêndio e ela perdeu o contato com a família. Certo dia, ela lembrou que a mãe falava de Deus e o chamava de Divino Mestre. E ela, já com 10 anos de idade, ela disse: Divino Mestre, se tu existes como minha mãe dizia que tu existes, me tira daqui, senão eu quero morrer. E poucos dias depois, o pai conseguiu encontrá-la junto com o prefeito da cidade e a levou para casa. As sucessivas cirurgias não tinham adiantado praticamente nada. E Lúcia se arrastava por toda a casa, só caminhava se arrastando. E a família, um tempo depois, se mudou para a cidade de Cornélio Procópio, no Paraná. Já era uma cidade maior, não era mais no sítio. E ali ela vivia essa vida sofrida, doída, queimada no corpo e na alma. E uma vizinha da casa, quando Deus começa a agir, porque nós vemos nisso o agir de Deus, uma vizinha que eles não conheciam até então, fez uma visita na casa da mãe, na casa de Lúcia, e pediu para cantar uma música, porque Deus a tinha inquietado na sua casa, para que fosse ali cantar uma música. E a música é aquela que tem a letra: sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto e sentir sua mão. Ah, como eu queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, olhar os seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu queria ser feliz assim. E Lúcia ouviu o louvor lá do seu quarto. E ela ficou ali lembrando, porque ela tinha tido uma experiência. Depois que ela falou, ela clamou pelo Divino Mestre, que a mãe falava. Ela viu uma luz muito grande no seu quarto, lá naquele juizado. E ela ouviu uma voz. Lembram? Ela ouviu uma voz dizendo, e a voz dizia assim: minha filha amada, eu vou tirá-la desse lugar. Mas depois de tanto sofrimento, de tanta dor, Lúcia havia esquecido dessa voz e desse dia. E ali, ouvindo aquela mulher cantar essa música, o quarto onde ela estava se encheu novamente de uma luz maravilhosa. E ela lembrou novamente e ouviu novamente aquela voz dizer: eu vou tirá-la daí. Você andará pelos 4 cantos do mundo, porque você é minha.
E ela começou a chorar baixinho, enquanto na sala a vizinha continuava a cantar. Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. E aquilo transformou o coração de Lúcia. E o Senhor foi usando aquela vizinha. E aqui eu passo a palavra para a Lúcia. O Senhor foi usando aquela vizinha até que entreguei minha vida a Jesus. Aos poucos, por ver os milagres de Deus na minha vida, minha família também foi se entregando a Cristo. O Senhor me ensinou a ler a Bíblia e prometeu que enviaria anjos para me operar. Eu pensei que seriam anjos do céu, mas eram médicos enviados pelo Senhor. Comecei a ser convidada para dar meu testemunho em muitas igrejas. Certo dia fui levada à cidade de Pintando, a fim de dar meu testemunho. Naquela cidade eu encontrei um médico cubano, Antônio Ortigosa, que é ortopedista e cirurgião. Ao dar meu testemunho, ao ouvir meu testemunho, ele me disse: eu já conheço você. Deus me mostrou você em um sonho e falou comigo que por meio das minhas mãos, Ele faria você andar novamente. Era o anjo que o Senhor disse que enviaria. Pela medicina, eu deveria estar numa cadeira de rodas, pois não tinha os tendões importantes para caminhar. Mas Deus criou tudo. Não consigo colocar no chão somente um dos pés, mas com a ajuda de muletas consigo andar e fazer o trabalho para o qual Deus me chamou. O Senhor fez o impossível acontecer em minha vida. Muitas pessoas chegam à minha casa para receber uma palavra de esperança e uma oração. A todas atendo com muito carinho, certa de que vieram trazidas pela bondosa mão do Senhor e que Ele tem uma história para escrever na vida delas, como escreveu na minha. Sim, Deus ficou comovido ao ouvir o meu clamor em meio a tanto sofrer e se pôs em movimento ao meu favor. Lúcia, assim como as filhas de Zelofeade, assim como Maria, decidiu obedecer ao Senhor. Há 2 anos atrás, eu estive num congresso de mulheres em Cornélio Procópio. E a coordenadora do congresso selecionou uma mulher para orar por cada uma das palestrantes. E elas ficavam atrás da nossa cadeira, intercediam por nossa vida e ficavam também na intercessão enquanto nós ministrávamos a palavra. E quando terminou a minha palavra, a pessoa que tinha sido designada para orar por mim me abraçou e ela disse: Nina, eu sou a esposa do médico, do testemunho que você colocou no seu livro. O meu marido, eu sou testemunha de que o meu marido verdadeiramente foi levantado pelo Senhor para fazer a obra na vida da irmã Lúcia. Então, queridas, queridos, Deus continua agindo. Deus continua se movendo, criando, restaurando, transformando. Deus continua escrevendo uma nova história na minha e na sua vida. Nós só precisamos ter a nossa experiência pessoal para entender quando é Ele. Nós precisamos olhar além das circunstâncias. Nós precisamos confiar. Render-se a Ele é confiar de todo o nosso coração. Nós precisamos entregar a Ele todas as áreas da nossa vida, toda a nossa vida. E aí, então, nós vamos obedecer. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ensine. Que o Senhor nos dê
ordens amorosas, para que possamos ouvir a sua voz e dizer como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque esse eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, tem que ser muito bem dito, muito bem pensado, com muito compromisso, com muita fé, com muita confiança, com muito amor. Porque nem sempre o Senhor vai nos enviar para fazer tarefas agradáveis. A de Isaías não foi. Vai, diz a esse povo. Então, queridos, nós temos uma ordem, um comissionamento de ir pregar o Evangelho, de viver esse Evangelho. Essa é a nossa maior ordem. Essa deve ser a nossa vida fora das portas da igreja, porque nós não vamos hoje passar o resto do dia aqui, dormir aqui, amanhã é segunda, ficar aqui, terça, ficar aqui, quarta, ficar aqui. Não, a nossa vida é lá, é fora, o nosso dia a dia é lá, o nosso campo missionário é lá. É lá onde nós precisamos dizer, a partir da nossa casa, da nossa família: eis-me aqui, Senhor. Eu te obedeço. Envia-me a mim. Então, vamos ficar de pé, vamos orar. Uma coisa boa no reino de Deus, na comunhão dos irmãos, é que a gente não pode fazer uma oração para decidir pelo outro. Muitas vezes a gente até tenta. A gente se mete tanto na vida do outro que às vezes a gente até tenta decidir pelo outro. Mas aqui hoje não. Esse eis-me aqui, envia-me a mim. Só você pode fazer, só eu posso fazer. Porque se trata da sua vida com o Senhor. Se trata daquilo que o Senhor quer que você faça, que o Senhor quer que você obedeça, que o Senhor quer que você viva, que você testemunhe. Então, só você pode fazer essa oração. Então, eu desafio você a fazer essa oração de entrega. Talvez você já saiba o que o Senhor está requerendo, o que o Senhor está querendo que você faça. O que você não faça. Talvez você ainda não saiba, mas você anseia. Não é nem que você não saiba, talvez você ainda não tenha entendido. Então, eu desafio você a fazer essa oração. Essa oração arriscada. Porque de repente pode não ser o que você quer fazer. Mas Deus não subjuga ninguém. Ele capacita, Ele treina para poder enviar. Então eu desafio você a fazer essa oração pessoal. Ora agora.